Bom dia, irmãos. Graça e paz. Irmãos, nós vamos continuar hoje no livro de Colossenses, como nós temos feito nas últimas oportunidades. Na primeira delas, nós tratamos do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Na segunda oportunidade, nós tratamos do versículo 12 ao 17. Hoje nós vamos do versículo 18 ao 25. Ao 25 e depois capítulo 4, versículo 1. Eu vou fazer aqui novamente um resumo. Como o Vitor disse, eu também sou um bocado chato, porque eu repito muitas vezes. Mas eu creio que a repetição é necessária para nós fixarmos a palavra do Senhor, fixarmos também o contexto da carta, e isso é muito importante. Vamos orar ao Senhor, pedindo a sua misericórdia, a sua graça e que a sua palavra continue a transformar as nossas vidas. Nós somos benditos por ter esta palavra em nossas mãos, termos os 66 livros que compõem a Bíblia e termos o guia das nossas vidas em nossas mãos. Carregamos a coisa mais importante que há na face dessa terra em nossas mãos e temos aqui o maior tesouro que nós poderíamos encontrar, que é a palavra do Senhor, porque sem ela nós não conseguimos obedecer ao Senhor, e nós vamos ver que a base da vida cristã é a obediência ao Senhor que nos resgatou. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, novamente por esta oportunidade, por podermos abrir a sua palavra, Senhor, com tranquilidade, sem sermos perseguidos. Senhor, obrigado por esta oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos ter dado, Senhor, instruções claras, instruções que nos guiam, Senhor, de acordo com a sua vontade. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender os próximos versículos, que o Senhor possa nos ajudar a compreender como esta carta fala às nossas vidas nos dias de hoje, mesmo tendo sido escrita, Senhor, há tanto tempo atrás, no primeiro século, Senhor. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, abra as nossas mentes, em nome de Jesus. Irmãos, então vou novamente passar aqui um pequeno contexto da carta. Há pessoas que às vezes não escutaram a mensagem ou não estavam aqui, visitantes, e também para fixar na mente daqueles que já ouviram. O autor da carta, no livro de Colossenses, é o apóstolo Paulo. A data da carta é cerca de 61, 62 depois de Cristo. O contexto é que Paulo estava preso em Roma, e quem vai até Paulo é Epáfras, alguém que tinha sido discipulado por Paulo, para dar um feedback do que estava acontecendo ali na igreja de Colossos. Entregar a Paulo algumas informações do que se passava na igreja de Colossos. O propósito dessa carta é muito importante para que nós venhamos a entender o que se passa aqui e os versículos que nós vamos falar hoje também, que é fundamentar os colossenses, estabelecer eles no conhecimento de Cristo contra as heresias. Muitas vezes, no início da carta, vai falar da supremacia de Cristo, vai falar da cruz de Cristo, e parece às vezes algo muito teórico, mas não é. Paulo vai trazer essa realidade da cruz de Cristo, e depois ele vai tratar de forma muito prática como essa cruz, o trabalho que Cristo fez na cruz, o resgate que ele nos entrega, como que isso reverbera na vida prática. Como nós vimos na primeira parte e na segunda parte, mas nós vamos ver aqui novamente. O livro basicamente se divide em 6 sessões. A primeira é a introdução, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14. A segunda, a glória da supremacia de Cristo, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Estou falando de forma rápida, os irmãos depois podem voltar na gravação para lerem em casa com mais calma. O ministério de Paulo e a sua preocupação quanto aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao capítulo 2, versículo 7. A advertência de Paulo e a solução quanto ao falso ensino, no capítulo 2, versículo 8 ao 23, e a sessão que nós temos trabalhado, que a quinta sessão seria a descrição da vida cristã por Paulo, do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 6. E palavras finais, capítulo 4, versículo 7 ao 18. No primeiro capítulo, o resumo dali que Paulo está tratando é da supremacia de Cristo. No segundo, a liberdade em Cristo. E no terceiro, a vista do céu e explicações práticas de como viver a vida cristã. Então, como um pequeno resumo, nós aprendemos do versículo 1 ao versículo 11. Paulo está aqui mostrando aos colossenses e dizendo a eles assim... Sim, desculpe. Melhorar o microfone aqui, né? Desculpem, irmãos, eu só aqui. Pastor.
tem que ser aí, né? Aqui continua assim. Melhorou? É? Tá ótimo agora? Pronto. Então, como nós estávamos falando, a igreja, vou trazer aqui um pouquinho mais o contexto, a igreja de Colossos estava passando por um problema, que era, eles estavam sendo enredados por novas filosofias, por ideias que adicionavam algo à cruz de Cristo. Vãs filosofias, alguns judaizantes tentando trazer de novo a ideia da circuncisão. Era necessário algo, sempre essas filosofias e essas ideias que circundavam a igreja traziam para os colossenses algo do tipo: é necessário uma adição ao trabalho de Cristo na cruz. E Paulo ele vai discordando disso, vai mostrando aos colossenses que o que Cristo fez foi suficiente, que a sua obra na cruz foi suficiente, que ele pagou por todos os nossos pecados, que ele tem a supremacia sobre todas as coisas, ou seja, ele é o primogênito, ele é aquele que criou tudo e que não há nada necessário a de ser adicionado na obra de Cristo. E Paulo vai além, algo que é muito importante para os nossos dias de hoje. Paulo vai além, Paulo vai levando a mente dos colossenses de volta a esta obra de Cristo, e ele chega a um ponto em que ele vai dizer assim: olha, tudo isso que vocês estão ouvindo, nada disso serve para a mortificação do pecado. Aqui no final do capítulo 2, ele vai dizer assim: na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria, em falsa devoção, falsa humildade, severidade para com o corpo, mas não tem valor nenhum no combate aos desejos da carne. Então Paulo está de novo trazendo, olha, todas essas novidades aí não ajudam em nada no combate aos desejos da carne. E depois, no capítulo 3, como nós também vimos, Paulo começa a relembrar aos colossenses, dizendo, olha, já que vocês foram ressuscitados, já que vocês foram salvos por Cristo, busquem as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima. Nós aprendemos que este pensar é uma modificação nas afeições. Então, Paulo está chamando os colossenses, chamando a atenção deles para o fato de que, uma vez que eles foram salvos, há uma necessidade de uma mudança no coração, uma mudança nas afeições. Antes eles buscavam algo que era próprio da carne, agora eles vão buscar algo que é próprio do Espírito, é próprio do cristão, daquele que nasceu novamente. E ele diz, vocês morreram, a vossa vida está escondida com Cristo. E ele vai caminhando e ele traz à mente dos colossenses aquilo que eles eram, aquilo que eles viviam, naquilo que eles andavam, que eram os pecados, os vícios. E ele vai caminhando e vai mostrando esse tipo de pecado. Na primeira sessão, no versículo 5 do capítulo 13, ele vai falar de pecados voltados mais à área sexual. E ele vai dizendo assim, eliminai as vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza. E ele vai caminhando e dizendo, vocês andavam nisso, mas agora vocês não podem mais andar nisso. Porque vocês foram resgatados, vocês foram mudados. Cristo os buscou e agora há uma nova criatura. O Espírito Santo habita em vós. Então vocês agora necessitam desta mudança. E esta mudança é executada pelo Espírito Santo, mas há a necessidade dessa mortificação. Lembre-se que nós falamos que quando nós somos salvos por Cristo, nosso pecado é apagado, mas ele ainda permanece. Nós temos agora o poder para lutar contra o pecado. A presença dele ainda permanece até a volta de Cristo ou até a nossa morte. E agora nós temos a capacidade de lutar contra o pecado. Antes não tínhamos, mas agora temos. Pronto, tendo por base isso, Paulo continua e ele também vai levar aqui os colossenses a algo muito interessante. Ele vai trazer a ideia da junção dos salvos. Ele vai dizer assim, agora já não há mais divisão, já não há mais o grego, já não há mais o judeu, já não há mais essas divisões étnicas ou qualquer tipo. Uma vez que vocês foram salvos, vocês fazem parte agora de um corpo. E agora, fazendo parte deste corpo, há uma necessidade prática, a convivência dentro do corpo. E Paulo passa então para partes mais práticas. No versículo 12 ao versículo 17, Paulo então faz um contraste com os primeiros versículos, do versículo 1 ao 11. Ele vai falar então assim, então como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de... E agora ele passa a falar das virtudes, que devem ser a substituição dos vícios passados. Então agora, vocês como eleitos, vocês como salvos, vocês precisam ter este estilo de vida. Caminhar neste caminho. E Paulo vai dando várias instruções práticas.
sobre como lidar uns com os outros, como que essa lida funciona dentro do corpo de Cristo. E outra coisa que é muito importante relembrar é que todo esse contexto que Paulo está aqui trazendo à mente dos colossenses, relembrando de toda a supremacia, glória de Cristo, o trabalho dele na cruz, ele demonstra que este trabalho não foi por uma pessoa só, foi por um grupo de pessoas. Foi por essas pessoas que vão fazer parte agora do corpo, ou seja, todo o contexto está falando da igreja. E é por isso que não há a ideia na Bíblia do desigrejado, aquele que está fora do corpo. Não há cristão fora do corpo. Nós falamos de casos muito específicos, que são aquelas pessoas que podem estar em algum local, em algum ambiente em que não há nenhuma igreja, não há nenhuma possibilidade de congregar. Mas nós falamos da diferença desta pessoa para aquele que se diz desigrejado e se orgulha nisso. Um cristão verdadeiro, que foi salvo por Cristo, ele deseja estar no corpo. Talvez ele não possa estar naquele momento, mas ele tem o desejo de lá estar. Se não há desejo nenhum de estar no corpo, mas há orgulho em dizer que está fora do corpo, a probabilidade é que não houve salvação. Paulo está trazendo aqui a nossas mentes que nós temos que reavaliar, nós temos que olhar para nós e ver se nós estamos com essas afeições mudadas. Se as nossas afeições têm mudado. Porque se vocês foram ressuscitados, então agora há uma mudança. Pensai, modifiquem as vossas afeições. O Espírito Santo vai fazendo esse trabalho. Então não há pessoa fora do corpo de Cristo que possa se sentir orgulho nisso, se tem um posicionamento contrário ao da palavra do Senhor, que possa realmente estar salva. É necessário este convívio. E Paulo vai dando este contexto de trato entre os irmãos e vai mostrando que este trato tem que ser dócil. E tem que ser dócil pelo fato de que o Senhor nos salvou sem nós termos mérito algum. Portanto, não há espaço para uma visão do outro como menor do que eu, porque eu também estava perdido e o Senhor também me buscou e assim todos nós estávamos. Então não há espaço para jactância, não há espaço para nenhum tipo destes vícios. E Paulo vai dizendo que é crucial que dentro do corpo a palavra do Senhor habite ricamente e que os irmãos admoestem e tratem uns com os outros com a palavra do Senhor, não com as próprias ideias. Lembra que nós falamos disso? Aqui no versículo 16, Paulo diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, Paulo está dizendo que nós temos que tratar uns com os outros de acordo com a palavra de Deus. E para isso, novamente, é muito importante, precisamos conhecer a palavra de Deus. E ele finaliza o versículo 17, e nós vamos entrar no 18 ao 25. Ele finaliza dizendo: e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. E de novo, fazendo de acordo com a palavra do Senhor. É interessante, irmãos, porque a palavra do Senhor, ela nos mostra que a salvação não vem por meio de nenhum tipo de obediência nossa. É pura graça, é pela fé. O Senhor abre os nossos corações através do Espírito Santo, nós reconhecemos nosso estado de pecaminosidade, pela graça nós somos salvos, pela fé em Jesus Cristo. Esse processo é todo um processo executado pelo Deus Trino. Não há nada que nós possamos fazer. O Senhor nos busca. Tendo isso em conta, agora vem um outro momento. Uma vez salvos, nós estamos agora debaixo do senhorio de Cristo. Nós somos escravos da justiça. Nós devemos obediência a um Senhor. E essa palavra hoje em dia tem sido maltratada, retirada, destruída, porque qualquer tipo de obediência parece ser um problema. Obediência às autoridades, obediência aos pais, obediência mútua, em alguns casos. A palavra obediência, esse conceito de obedecer, não é um conceito bem visto, é um conceito que tem sido desconstruído. Mas a palavra do Senhor, ela traz esse conceito muito fortemente, porque o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que o ama é aquele que obedece os seus mandamentos. Não há como amar a Jesus sem obedecer aos seus mandamentos. Não há como amar a Jesus de boca. Eu amo a Jesus, mas eu não obedeço a palavra do Senhor. Se não há obediência, não há amor.
Essa obediência não é para a salvação, mas é uma obediência que o próprio Espírito Santo vai causando em nossas vidas depois que somos salvos. E Paulo agora entra aqui, do versículo 18 ao 25, com uma parte muito prática. É engraçado que ele vai trazer agora, até esse momento ele tem trago aquele trato dentro da igreja uns com os outros, aquele trato dentro do corpo de Cristo, e agora ele vai falar de funções. Ele vai falar de mulheres, maridos, filhos, pais, escravos e senhores. Ele vai dizer como cada um deve agir dentro deste corpo. Como cada um, tendo em vista e tendo o contexto de que estas funções, ele está falando de pessoas que foram salvas, pessoas que foram redimidas e que agora já têm as suas afeições mudadas, lembrem-se disso, como que elas devem agir. Isso é muito importante. Veja, isso daqui remete a uma sessão mais profunda de Efésios capítulo 5. Aqui é um resumo do que tem lá em Efésios capítulo 5. Se os irmãos quiserem, depois voltem em casa e vejam lá que vai estar ali mais detalhado. É um resumo. Mas isso é muito importante porque também está dentro do contexto da carta. Paulo diz assim, mulheres, versículo 18, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Isso, hoje em dia, é uma situação complicada de ser falada, não é? Porque há uma ideia, por conta do feminismo, por conta de vários movimentos seculares, que dizem à mulher que ela jamais pode ser obediente ou submissa a um homem. O homem é alguém opressor, não é? E a mulher não pode se submeter a isso. É interessante ter um comentarista que, quando ele vai tratar esta passagem, ele começa a discorrer sobre os movimentos que houveram para essa desconstrução na mente da mulher. Ele fala assim, eles podem fazer de tudo, mas eles não conseguem retirar do texto bíblico que a mulher deve ser submissa, que a mulher deve obediência. E há um contexto, não é no sentido de opressão, é no sentido de que o Senhor criou todas as coisas em uma ordem. E nós vamos ver que o marido a qual essa mulher deve obediência é um marido dócil, não um marido domesticado, é um marido dócil no sentido do trato amoroso para com a mulher. Nós temos aqui uma estrutura criada por Deus. Deus, o Deus Trino, o homem, a mulher e os filhos. Todos estes respondem ao Senhor, mas há uma estrutura, uma hierarquia. Mulheres, cada uma de vós seja submissa, esteja em obediência. Mas há uma pergunta que pode vir às nossas mentes, né? Uma mulher cristã pode pensar assim, mas se o meu marido está me levando a pecar? Uma boa pergunta. A palavra do Senhor diz que nós não devemos agir em pecado. Imagina que o marido está levando a mulher a pecar conscientemente, ela não deve obedecer, não há problema. Ela está obedecendo ao Senhor, há uma ordem, é o Senhor. Só que é só em situações de pecado, situações pecaminosas. Em todas as outras situações, a mulher está debaixo da submissão do marido. O marido não pode, primeiro que o marido não deveria estar levando a mulher a pecar, nós vamos ver isso nos próximos versículos. Mas numa situação de levar a pecar, ela está então isenta desta submissão ao marido. E aí vem, maridos, cada um de vós ame a sua mulher, não trate com aspereza. E é aqui que entra toda a explicação que parece que o mundo não quer ouvir ou não quer entender. Não, para o cristão, aquele que foi salvo, aquele que teve as suas afeições mudadas, não é aceitável aos olhos do Senhor um marido que não ame a esposa, um marido que não se entregue pela esposa, um marido que não está disposto a sofrer tudo o que é necessário para prover, para cuidar, para nutrir a esposa. Portanto, um casamento cristão é composto pelo marido, que foi transformado, pela esposa, que foi transformada, cada um em sua função, o marido amando a esposa, se entregando por ela, pelos filhos, pela casa, liderando a casa em obediência ao Senhor. Portanto, este marido é dócil, este marido, ele inclui essa esposa, ele cuida dela, ele nutre ela, ela está debaixo de uma grande proteção. Ao contrário do que o mundo traz, esta mulher está protegida, ela não está desprotegida. É essa a estrutura. E é interessante, há um teólogo muito conhecido, Heber de Campos, ele diz assim, e isso, irmãos, há uma coisa maravilhosa na palavra de Deus.
que é a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, se alguém tem alguma dúvida, quando olha para alguma estrutura da palavra do Senhor, é só olhar à volta e verificar como a sociedade funciona e verificar se aquela estrutura está sendo aplicada ou não. E todas as vezes que essa estrutura foi deturpada, nós vemos problemas. Então a realidade mostra que a palavra de Deus é a pura verdade. E há um teólogo, Heber de Campos, ele diz que Deus criou estruturas, e toda estrutura que é modificada traz consequências, problemas. E é o que nós vemos. Nós vemos, por exemplo, este movimento feminista destruindo com a vida de muitas mulheres. Há muitas mulheres que não se submetem ao marido, mas saem de casa para se submeter a um chefe que muitas vezes é muito pior que o marido. Então é algo que mexeu com a mente da mulher, trouxe para ela um contexto anticristão e fez com que ela agisse dessa forma. Mas a palavra do Senhor não nos dá este espaço. A palavra do Senhor cria estruturas. As mulheres submissas a um marido que age de acordo com a vontade de Cristo. Ou seja, ela está protegida, nutrida, cuidada. Ela está debaixo de um marido cristão. E aqui está dizendo, maridos, ame a sua mulher, nesse contexto de entrega, de sofrer. Tudo que é necessário para que a mulher esteja cuidada. E não a trate com aspereza. Veja que a palavra do Senhor, ela vai nos levar a coisas tão práticas. Não a trate com aspereza. Quantas vezes tratamos a nossa esposa com aspereza? Eu já tratei muitas vezes. E a palavra do Senhor vai nos trazer de novo quem nós somos. Pecadores, necessitados de arrependimento contínuo. Tanto a esposa vai sofrer com a submissão, tanto o marido vai sofrer com a aspereza, tanto os filhos vão sofrer com a desobediência. A realidade, meus irmãos, é que somos pecadores, redimidos, graças ao Senhor, mas pecadores. A diferença entre a casa do cristão e a casa do ímpio é que na casa do cristão ele sabe quem ele é e ele se arrepende diariamente. E ele pede a misericórdia de Deus. E ele cresce em santidade pelo trabalho do Espírito Santo. Não há uma romantização da salvação aqui, como se nós tivéssemos sido tornados puros no ato da salvação. Nosso coração ainda tem muito pecado que precisa ser tratado. Por que Paulo está trazendo isso? Maridos, não trate a mulher com aspereza. Se nós tivéssemos sido limpos totalmente, livres do pecado, como muitos movimentos cristãos evangélicos tratam o novo cristão, por que teria essa instrução? Não, olha, marido, não trate com aspereza. Ele está falando no contexto cristão, ele está falando de uma pessoa que foi salva, que ressuscitou com Cristo. Então vai acontecer. É só a questão de quando. Nós só não sabemos quando. Em algum momento você vai estar irritado, em algum momento você vai tratar com aspereza, em algum momento seu filho vai responder para você. Mas a questão é como nós tratamos isso. Como nós lidamos com o pecado. Essa é a questão. Esse é o porquê que nós temos que nos debruçar na palavra do Senhor buscando instrução. O porquê, como o Senhor eu trato isso? E o Senhor vai ensinando. Mulheres, se submetam ao marido. E que marido é esse? Marido, aquele marido que se sacrifica por ela. Aquele marido que vai ter que lidar com o seu pecado para não ser áspero. E essa aspereza também é necessário, alguns teólogos vão falar do fato de que nós temos que lembrar que a nossa esposa é co-herdeira. Ela é um ser humano que o Senhor criou, salvou, e o Senhor a salvou, e nós temos que temer isso num certo sentido, porque ela também é uma filha do Senhor. Ela faz parte dos salvos. Ela não é só a nossa esposa, ela não é só a nossa companheira que o Senhor nos deu. Ela também foi salva, e isso deve causar temor, cuidado. E ele continua, agora filhos, ou seja, nessa estrutura maravilhosa que Deus criou. Agora filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Aqui também pode criar aquela questão, obedecer em tudo, mas isso meu pai está me levando a pecar. Se é um filho que já tem essa capacidade de raciocínio e o pai está levando a pecar, ele percebe que o pai ele não pode obedecer uma ordem pecaminosa. Ordem pecaminosa. É muito interessante isso daqui, porque é necessário haver uma maturidade para a criança chegar nesse ponto.
Uma ordem pecaminosa. Significa que se o pai pedir algo difícil, mas não pecaminoso, ele não deve fazer? Não. Aqui está dizendo obedecer em tudo no sentido assim, filhos, mesmo que seja uma ordem difícil, mesmo que seja uma ordem dolorosa muitas vezes, não estou dizendo aqui corporal, estou dizendo no sentido talvez de fazer uma tarefa que a pessoa não queira fazer, uma coisa do comum do dia a dia, obedecei os vossos pais. Todo esse contexto não está tratando de situações pecaminosas. É claro que o pecado aqui não faz parte dessa obediência. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E isso é muito interessante. Porque cada estrutura dessa remete ao fato de que todos nós, nas nossas funções, respondemos primeiramente ao Senhor. É interessante que uma mulher cristã que foi transformada, em que o seu coração foi modificado, ela não terá dificuldade no sentido de querer, ou seja, sua afeição foi mudada, lembra? A afeição agora está sendo mudada, a afeição dela tem que ser por obedecer ao Senhor. E se o Senhor está me dizendo que eu tenho de obedecer, eu vou. Ontem eu escutei de uma irmã que ela estava preocupada, eu quero obedecer ao Senhor, não interessa se for se não for de acordo com a minha vontade, a única coisa que eu quero é obedecer ao Senhor, eu sei que eu sou pecadora. É essa a nossa posição. A nossa posição é, eu sou o pecador, mesmo que vá de encontro com as minhas vontades, se o Senhor diz o contrário, eu quero obedecê-lo. Essa é a nossa inclinação, a inclinação daquele que ressuscitou com Cristo. Então, aos filhos, isso também tem que começar a ser gerado. Eles precisam entender que a obediência faz parte dessa estrutura. Por quê? Porque é agradável ao Senhor. É assim que o Senhor criou. E agora ele segue para os pais, ou seja, estava no contexto marido e mulher, filhos obedecendo os dois, pai e mãe, e agora ele vem e fala, pais, ou seja, como que vocês tratam os vossos filhos? Não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. E aqui é interessante, o que seria se irritar? Alguns teólogos eles vão dizer que é como se você não estiquem os vossos filhos ao ponto deles estourarem. Então, não levem os vossos filhos a tal ponto de desânimo em uma disciplina tão rígida, uma disciplina tão destituída de amor, uma disciplina tão destituída de graça. Tudo aquilo que o Senhor fez por nós também deve estar ali transmitido nessa disciplina. Lembrem-se que também somos pecadores, nossos filhos também vão pecar. E muitas vezes nós vamos ter que agir em graça para com os nossos filhos, explicando, disciplinando, instruindo. Ou seja, nós não podemos entrar em um modo muito rígido a tal ponto que os nossos filhos não aguentem a nossa instrução. A tal ponto que os nossos filhos cheguem a ficar desanimados. A tal ponto que eles olhem para nós e pensem, tudo que eu faço é errado. Como se estivéssemos numa posição de santidade extrema e eles de uma pecaminosidade extrema. É no sentido de que a criança ela precisa ser instruída com a mentalidade de que somos pecadores e que ela vai pecar. E que o pecado é tratado através do sangue de Cristo, primeiramente, através da salvação e depois da santificação. Então é essa mentalidade. Pais, não irritem os vossos filhos a tal ponto que eles fiquem desanimados. Não os levem a um ponto em que eles não aguentem. É uma atmosfera de amor e confiança que é necessária dentro do lar. A criança, ela não pode temer o pai num sentido físico, por exemplo. Não estou dizendo que o pai também não possa, em certo sentido, disciplinar os filhos, mas no sentido físico ela tem que ter segurança de que há amor naquele pai. Aquele pai não é um tirano, aquele pai não é alguém que vai machucá-la, mas é alguém que quer o seu bem, que instrui na palavra do Senhor. É alguém que a guia no bom caminho. Então os pais também têm que perceber que a sua rigidez não pode ser extrema. Veja, de novo, isso destrói a mentalidade do mundo, dizendo que o patriarcado é algo ruim e que tudo que o homem faz é algo ruim. Não, de acordo com a palavra de Deus, ao contrário do que o mundo pensa, nós estamos debaixo de um senhorio. O Senhor que criou todas as coisas, até o mundo em que eles vivem também. É interessante que é esquecido isso, é ignorado isso. Nós estamos debaixo de um bom Senhor que trata a todos com a sua graça comum, que traz a todos a sua justiça. E nós não estamos aqui exercendo as coisas como bem queremos, mas sim de acordo com a vontade do Pai.
E ele continua, ele vai falar dos escravos. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não só servindo quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo ao Senhor. Aqui há uma grande discussão, porque muitas pessoas vão trazer assim, escravidão, então na época de Paulo, Paulo está ratificando a escravidão. Esse é um assunto para um outro momento, mas é obviamente que Paulo não está ratificando a escravidão, aquilo era um contexto, aquilo existia. Paulo está falando, dentro deste contexto, vai ter escravos que são ressuscitados com Cristo, foram salvos, e senhores que foram salvos, e agora você tem um senhor que é crente, e um escravo que é crente, e agora ele está dizendo assim, escravo, como é que você lida com o seu senhor? E depois ele vai falar, senhor, como você lida com o seu escravo? Nós até podemos exportar isso para a condição laboral de hoje em dia, mas vamos continuar aqui nesse contexto. Ele diz assim, obedecei em tudo aos vossos senhores deste mundo, não só servindo quando observados. Isso é muito importante, os escravos não podem defraudar o seu senhor. De certa forma, em qualquer contexto, eles estão debaixo da proteção do Senhor, eles têm uma obrigação. Nós também temos uma obrigação para com o nosso Senhor, que é obedecer os seus mandamentos. E aqui obedeçam, não só quando Ele está olhando, mas sejam íntegros. Sejam íntegros. Não como quem quer agradar homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração como se fizessem ao Senhor e não aos homens. E esse é o posicionamento que a palavra do Senhor vai nos trazer. É muito importante, irmãos, nós percebermos que a palavra do Senhor, ela vem dando instruções, em certo ponto teóricas, mas depois ela exporta para a realidade e ela nos explica como as coisas têm de ser. Aqui nessa estrutura de posições, marido, homem, mulher, né, esposa, filhos, escravos, senhores, nós temos sempre que lembrar que toda essa estrutura é obediência ao Senhor. Muitas vezes o mundo nos faz olhar para o contexto entre o filho e o pai. Não, primeiro, há uma função do filho para com o Senhor, que é a obediência para com o pai. Nós estamos todos amarrados à obediência ao Senhor. E isso é o que amarra todas as coisas. Porque, sabendo que estamos obedecendo ao Senhor, nós então agora temos até um temor muito maior. Por quê? Porque a minha desobediência não é desobediência com o meu pai. É primeiramente desobediência com o Senhor. A minha desobediência para com a minha mulher é um desonrar ao Senhor. Se isso não me causar temor, eu não sei o que pode causar. Nosso coração, como maridos, deve ficar quebrado quando nós tratamos a nossa esposa com aspereza. A palavra diz que a esposa é o vaso mais frágil. E tendo o Senhor nos dado força, como podemos tratar alguém mais frágil com aspereza? Isso é triste demais, nosso coração tem que se quebrantar. O pecado é uma desgraça. E de novo, irmãos, ter esse reconhecimento do pecado no nosso dia a dia, no nosso coração, é o que nos dá aquele impulso maior ainda pela volta de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero me tornar livre disso. O pecado é a coisa mais horrorosa que há. A palavra diz que nós não teremos pecado. Se pararmos para meditar nesta verdade, meus irmãos, que liberdade é essa que nós não temos conhecimento dessa liberdade. Porque nós estamos com o pecado nas nossas mentes todos os dias. Nas nossas ações todos os dias. Nós pecamos. Isso deve nos colocar numa posição de humilhação. E nessa posição de humilhação, olhar para o Senhor buscando a sua misericórdia, a sua graça, a obediência aos seus mandamentos. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração como se fizesseis ao Senhor. E aqui é interessante, o Senhor é tão maravilhoso que Ele não nos deve nada. Ele nos salvou, nós não tínhamos nada. Ele nos dá a capacidade para executar boas obras. Não é por nós. Mesmo depois da salvação, se não for o trabalhar do Espírito Santo, não há. E mesmo quando nós fazemos essas boas obras que Ele vem causando no nosso coração, Ele diz que vai nos recompensar. Como é que é possível isso? Eu não fiz nada. Não é de mim, porque se não fosse Ele dar início a tudo isso, eu não poderia. E mesmo assim Ele diz que, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servi a Cristo Senhor, esse Senhor que me salvou.
Esse Senhor que não tinha obrigação de me salvar, que não tinha obrigação de fazer nada, porque Adão pecou e ele disse, certamente morrerás. A história poderia ter acabado aí. Mas o Senhor faz tudo isso pela sua graça, pela sua misericórdia. E Ele institui uma estrutura lá no início, a estrutura da família, a estrutura maravilhosa. A estrutura que você vai ser santificado por ela, no trato com a esposa, no trato com o filho. Ele me coloca num povo. E esse povo é o povo de Cristo, é o povo que Ele redimiu. E Ele me santifica através do convívio com os irmãos. E vice-versa. Ele fez tudo isso. E aí Ele diz assim... Agindo de acordo com a minha palavra, vocês ainda descansem, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo, Senhor. O irmão disse hoje, ele estava aqui a falar do galardão. O Senhor ainda nos recompensará pelas boas obras que Ele mesmo deu início. Há um Senhor melhor que esse? Me aponte, porque não há. Não há. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. E isso aqui também é um outro consolo. Nós vivemos, irmãos, em um mundo injusto. Isso aqui é injusto. As injustiças estão por toda parte. E a injustiça também atinge o cristão. Só que o Senhor está dizendo, fique tranquilo, toda injustiça também receberá a sua paga. Não importa quem seja. De novo, Paulo está aqui remetendo ao seguinte, olha, da mesma forma que vocês foram inseridos aí no corpo e agora não há distinção, também não há distinção entre o ímpio e o que ele faz. Ele vai receber a paga, sendo pequeno, sendo grande. Ele receberá a paga. E aqui diz senhores, ou seja, olha, Paulo não esqueceu dos escravos, o Senhor não esqueceu dos escravos, porque aqui há sempre homem e mulher, filhos e pais, e escravos, e aí o Senhor só vai falar ali no capítulo 4, nessa divisão aqui talvez, eu não sei exatamente se no original essa divisão está assim, mas parece que esse capítulo termina no primeiro versículo do capítulo 4, diz assim, senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. E ele está trazendo de novo, olha, senhores, esse escravo que está aí, você tem que lembrar que ele também foi salvo. E agora você tem que tratar os seus escravos com justiça e imparcialidade, justiça. Obedecendo ao Senhor, não maltratando este escravo, lembrando que ele é um irmão. Porque naquele dia, o Senhor não vai exercer o cargo de Senhor e o de escravo. Todos vão estar debaixo ali, todos já estão debaixo, mas estarão debaixo também, com o seu corpo glorificado, do senhorio de Cristo. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele criou essas estruturas. Ele nos mostra como a cruz de Cristo ela é prática. De novo, lembrando o contexto, nós precisamos nos alertar para esse contexto que nos leva a ser consumidos por ele, por exemplo, do contexto cristão. Essa mentalidade em que muitas vezes uma vestimenta ou um tipo de jargão exala a santidade. Paulo destrói tudo isso nesse livro. Ele está dizendo isso aí não vale nada para a salvação. Só Cristo pode vos salvar. E uma vez salvos, Cristo vai trabalhar o vosso coração, vai vos santificar. E Paulo faz ele vai trazendo a mente dos colossenses. Porque, imagina, Colossenses está lá recebendo uma nova heresia. Por que Paulo não começa a explicar aquela heresia em várias partes? Olha, essa parte da heresia está errada. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em falar assim, olha, este Cristo que Epáfras pregou para vocês, esta cruz que foi pregada, este homem que morreu, que é o homem e Deus, ele foi o Criador do universo. Se ele foi o Criador do universo, vocês realmente acreditam que qualquer coisa que vocês façam adiciona alguma coisa na obra do Deus Trino, que começou com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Como? Não tem lógica, Colossenses. E para ajudar na prática, vocês vão ver que mesmo que acolham isso aí não serve para nada, para mortificar o vosso pecado. Porque se vocês não foram salvos, não há mortificação. Só há externalidade de santidade que não serve para nada. E de novo, Paulo levanta aqui uma questão que nós temos que estar atentos, irmãos, como cristãos. Todas essas heresias, esse bojo de heresias, de falsas doutrinas e filosofias, elas tinham o quê? Cara de piedade. Cara de piedade.
Não é porque tem cara de piedade que é de Deus. Nossa mente tem que estar atenta. Tem que estar atenta à cruz de Cristo e à palavra do Senhor. A palavra nos diz que nem que um anjo apareça e pregue um outro evangelho. Se for um outro evangelho, anátema. Não interessa que seja um anjo, se fosse um anjo aqui. Mas olha, não está de acordo com a palavra do Senhor. Nós temos que rejeitar. Portanto, irmãos, esta carta é muito prática. Esta carta nos ensina muita coisa. E uma das coisas que eu quero que os irmãos guardem até este versículo, aqui no capítulo 4, não sei se não vai dar tempo hoje, mas também a finalização da carta. Paulo vai aqui finalizar. Não temos aqui por enquanto, não posso tratar deste capítulo hoje, podemos tratar num outro momento e também relembrar o capítulo 1 e 2, porque tratamos do 3 e o 3, capítulo 3 todo, não é? Mas o que eu quero que os irmãos lembrem, não esqueçam, é que há algo central aqui. Cristo, a cruz de Cristo, a supremacia de Cristo, tudo o que ele fez por nós na cruz. E obediência. Paulo está dizendo, uma vez salvos, agora vocês obedeçam essa estrutura. Vocês sigam essa estrutura. Essas ordens estabelecidas por Deus. E que não há mortificação do pecado, irmãos, se não houver entendimento da nossa pecaminosidade e do que Deus fez por nós. E mais, não há mortificação do pecado se não houver salvação. Se não houver salvação, não há nada. É o que Paulo está dizendo. Uma vez ressuscitados, então, sem ser ressuscitado com Cristo, não tem nada. Absolutamente nada. E Paulo dizendo o que ele diz, nós de novo precisamos olhar para nós. Se você é um cristão que tem 10, 20, 30, não interessa se tem 50 anos de crente. Olhe para a sua vida, olhe para o seu coração e veja. As minhas afeições mudaram? Eu ainda vivo nesses pecados? Ou eu agora já vivo de acordo com essas virtudes? Isso é algo para cada um de nós, constantemente. Constantemente. Nós precisamos avaliar, verificar as nossas afeições. E se nós percebermos que as nossas afeições não mudaram, e se ao perceber isso, nos entristecemos, ore ao Senhor. Peça por salvação, porque Ele está trabalhando no seu coração. Porque um ser humano não tocado pelo Espírito Santo não se sente triste ao ler isso. É indiferente. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor, lembrando que a obediência à palavra do Senhor é que demonstra amor. E essa obediência é uma forma de verificação se nós estamos obedecendo ao Senhor, se nós estamos caminhando nessa luta contra o pecado, então nós podemos ter segurança de que a nossa vida está escondida em Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo. Ele é a vida e a nossa vida está escondida nele. Que o Senhor possa tocar os nossos corações, tratar dos nossos pecados, nos relembrar que não somos melhores, porque todos estávamos perdidos e fomos salvos por pura graça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, que o Senhor possa nos santificar, Senhor, a cada dia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos nos tratos, no trato uns com os outros, Senhor. Dá-nos capacidade de entender a sua palavra, de exortar uns aos outros, de ensinar uns aos outros com a sua palavra, não com as nossas ideias. Senhor, este mundo está tão vil, está tão injusto, está tão terrível. São ideias de todos os lados, são vãs filosofias, são doutrinas antibíblicas. Senhor, purifica a nossa mente. Quando nós escutarmos algo, que a nossa inclinação seja para verificar na sua palavra, Senhor, se é da sua vontade, se agimos de acordo com a sua palavra, se convém, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós necessitamos de Ti, nós somos extremamente frágeis, nossa vida não é nada. Se não for o Senhor a sustentá-la, se não for o Senhor a cuidar de nós, Senhor. Nós somos totalmente necessitados. Ao contrário do mundo que busca empoderamento, nós estamos aqui com a plena convicção de que somos extremamente frágeis.
E que o Senhor é o único que pode nos sustentar, Senhor, em todas as áreas. Em todas as áreas, Senhor. O Senhor é o único que pode sustentar a nossa vida e caminhar-nos em santificação, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, se alguém ouviu essa mensagem e ainda não cria no Teu nome, Senhor, e sente-se arrependido pelos seus pecados, que essa pessoa ore ao Senhor, que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, que essa pessoa busque um corpo para ser integrada, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, das nossas famílias, que o Senhor possa nos capacitar no trato com as nossas mulheres, com os nossos filhos, com os nossos pais, como funcionários, Senhor, como patrões. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós só temos a agradecer, Senhor, e pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.